Estamos no ar para mais um Beats Podcast e temos uma presença ilustre aqui hoje, o Alexandre Figueiredo, da AA Figueiredo Consultoria Limitada. Obrigado pela presença. Eu fiquei treinando o nome aqui antes. Obrigado pela presença. Imagina, prazer é meu. A gente tem uma pergunta clássica aqui, que é: quem é o Alexandre na fila do pão? Se apresenta para a galera. Da onde veio? O que come? O que faz? Olha, o Alexandre é um profissional, né, que vem trabalhando no mercado há cerca de 25 anos. Né, comecei lá atrás, bem novo. Né, tive uma formação técnica, né, no colégio técnico. Né, naquela época, antigamente, era bastante natural as pessoas procurarem um curso técnico, então eu acabei fazendo um técnico de laboratorista industrial na ET, em São Bernardo do Campo, região onde eu venho, moro em Santo André, São Paulo. E é um curso de Química e Metalurgia. Tá? Passei 4 anos estudando no colégio técnico e depois entrei na engenharia. Comecei com a engenharia química e depois migrei para a engenharia de produção. Então acabo tendo essas duas formações no certificado. E comecei a trabalhar muito cedo na indústria, né? Primeiramente na indústria química de plásticos, borrachas, indústria de base mesmo, né, de transformação. E logo na sequência comecei a trabalhar na indústria automobilística, onde fiquei mais de 10 anos trabalhando na indústria automobilística. E comecei a aperfeiçoar na área de gestão de projetos. Que legal. Desde cedo, né? Bacana. Cara, e como é que você aplica a química no seu dia a dia hoje? Pois é, zero. Né? Não aplica? Não aplica. Eu achei que você ia contar uma puta história. Não. Pois é, acabei... quando eu fui para a indústria... Você tem que falar que aplica para a molecada estudar. Não dá para mentir, né? A gente tenta planejar a vida, a carreira, né? Uhum. Quando jovem. Meu pai trabalhou muitos anos na indústria química, então a gente acaba meio que seguindo, né? Ele trabalhou na Rod, Grupo Unigel, né? Polistireno. Então ele trabalhou muitos anos nessa área química. E quando criança era natural, né? Eu queria visitar laboratório, ir na indústria, ver reator. Eu gostava muito disso, principalmente de termoplásticos. E comecei a estudar, né? Mas quando eu me formei na engenharia, acabei fazendo estágios, treinei nesse segmento. Mas quando me formei em engenharia, acabei entrando na indústria automobilística. Uhum. Né? E uma empresa 100% mecânica, nada a ver. Era uma empresa alemã chamada Kaiper Recaro. Não sei se você lembra daqueles assentos Recaro de carros esportivos. Sim. Lembro, porra. Só que a Recaro tapetava os assentos para os carros esportivos. A Kaiper fazia estrutura para todos os outros. Então, o meu primeiro projeto, vamos dizer assim, foi trabalhar na implantação de normas internacionais, ISO 9000, ISO 14000, algumas normas automobilísticas como a QS 9000, ISO TS 16949, normas automotivas. Né? Naquela época, o mercado estava sofrendo uma pressão muito forte, né, por conta da indústria japonesa. Então precisava melhorar questões de qualidade, né, produtividade, eficiência, eficácia, etc. E começamos a fazer esse processo de implantação. Né. Aí comecei a estudar gestão de projetos. Então, em 2003, fiz um MBA em gestão de projetos na FIA. Assim, foi um dos primeiros cursos de MBA em gestão de projetos no mercado. Uhum. Né. Na indústria automobilística eu não conhecia ninguém. E aí comecei a me aperfeiçoar em gestão de projetos. O presidente da empresa achou interessante e acabou me passando a incumbência de gerenciar os projetos da empresa. Montei um PMO, montei uma equipe e comecei a me dedicar a essa área de gestão de projetos. Que legal. Cara, aí a química esquece. Né? Não usou, né? Cara, na parte de gestão de projetos, nos mais tradicionais ali, sim, tem, acho que é PMO Book, né? PMBOK do PMI, Project Management Institute. Tá, e tem um que é alemão, que é com K. Não sei se... Agora eu não vou lembrar. Eu também nunca consigo lembrar esse nome, que é um nome, é um palavrão, assim. Sim. E aí, até onde eu tive acesso e consegui ver algum material, assim, estudar alguns livros, os dois são similares. Então, o do alemão é uma sigla em alemão, dizendo, acho que é tarefas orientadas ao objetivo. Uhum. Acho que é alguma coisa assim. Uhum. E aí o do PMI, né? PMI. Ele é semelhante. Também são tarefas orientadas a um objetivo. Talvez a origem do PMI meio que foi uma saída do programa Apollo.
Então, logo que acabou o programa Apollo nos Estados Unidos, acabou surgindo o PMI, até porque assim, foi um projeto absurdamente complexo, né? Milhares de pessoas trabalhando. Tá? Se não me engano, assim, tinha cerca de 400 mil técnicos e engenheiros trabalhando no projeto, imagina, uma coisa colossal. E houve muito avanço na parte não só tecnológica, mas na administração. E tudo aquilo que foi aprendido ao longo desse processo, também na área militar, no pós-guerra, então juntaram todo esse conhecimento no PMI. Posteriormente veio o PMBOK, que é o Guia das Melhores Práticas em Gestão de Projetos, certo? E depois veio a certificação PMP. Tá? Então, essa época que eu estudei, por exemplo, no MBA, ninguém conhecia nada disso, tá? Era mato, né? Ninguém sabia nada. Gestão ágil, que se fala muito hoje, era mato, ninguém conhecia nada. Tanto é que quando eu comecei a conversar com o meu presidente na época, num alemão, né, eu falei, estou estudando gestão de projetos e tal. Ele veio para mim, Figueiredo, por quê? Claro, eu acho que tem muita coisa que a gente pode melhorar no dia a dia. E as pessoas que estudavam comigo vinham na área de construção pesada, grandes empreiteiras, construtoras. Né? Então, assim, estudei com diretores e sócios de grandes empresas naquela época, porque a indústria automobilística não tinha nada. Ninguém queria saber disso. Os projetos eram tocados assim de uma forma muito... Vai fazendo ali. Amadora. Sabe? Muito amadora. Tanto é que o resultado disso foi uma sequência de recalls naquela época brutal. E os caras faziam Fusca em Brasília. Brincadeira. Também não era tão antes assim. Você puxou lá para trás. Né? Mas essa época, por exemplo, quando eu comecei a gerenciar projetos, não vou dizer que era amadora. E a Brasília pegava fogo. Vários outros pegavam, não há muito tempo atrás. Né? Chevrolet, nem tanto tempo atrás. Opala pegava fogo. Sim, pegava. Não, vários carros. O lançamento de vários carros geralmente é problemático. Por quê? Problemas de gestão. Certo? Não se usava essa disciplina, vamos dizer assim, de gestão profissional de projeto. Então era tudo meio tocado de forma amadora. A consequência é lançar o carro, porque não pode parar de lançar o carro. Né? Tem algumas coisas que... Tem data para lançar e tem que lançar. Não é brincadeira. Se você atrasar o projeto e for a sua culpa no lançamento de um carro, você vai ficar famoso, entendeu? Ninguém vai esquecer de você, né? Entendeu? Então, assim, algumas coisas que lá atrás, né, inclusive até hoje, né, a gente vê lançamentos de produtos problemáticos. Mas aquela época, final da década de 90, 2000 e pouco e tal, tinha-se muitos problemas ainda. Tá? Problemas técnicos oriundos de problemas de gestão. Entende? Na indústria de construção civil, cai o prédio, cai a ponte. Né? Não pode acontecer, né? Não pode, não deveria, né? Mas eu diria assim, que a probabilidade é do fracasso. As chances estão contra você. Então, quando você assume um projeto, né, complexo, eu tinha projetos assim, apesar de eu não estar dentro de uma montadora, eu trabalhava com várias ao mesmo tempo. Eu trabalhava com a Volkswagen, com a GM, com a Honda, com a Ford, simultaneamente. Então, além das características inerentes de cada projeto, equipes diferentes, métodos diferentes de trabalho, entende? Eu tentava, né, ponderar, né, e criar um plano para que eu pudesse traquear o projeto e aumentar a probabilidade de sucesso do resultado. Porque eu não queria ficar famoso, entendeu? Boa. Entendeu? Cara, e qual que é a diferença que você vê hoje nesses projetos que eram complexos, que eles falam que eram projetos em cascata, né? Pois bem. Dos métodos ágeis. Boa. Quais são as principais diferenças? Legal. Veja bem, quando eu saí da indústria automobilística, passei 10 anos na indústria automobilística, gerenciando projetos, etc. Né? E eu acabei indo para trabalhar numa seguradora norte-americana. Tá? E ali foi um primeiro baque. Por quê? A ideia qual que era? Realmente tocar um PMO na seguradora. Né? E eu trouxe toda aquela bagagem de gestão tradicional da indústria, pesado ali, projetos com 10, 15 mil atividades, centenas de pessoas envolvidas, diversos stakeholders, na Alemanha, nos Estados Unidos, na montadora aqui, fornecedor, então tudo que você, gestores, diretores, tudo que você pode imaginar. Quando eu fui para a seguradora, os projetos eram de implantação de plataforma comercial, tá? De negociação de seguros e serviços. Legal? Na The Warranty Group. Uma das principais empresas que vendiam extensão de garantia no mercado. Então, se você tem extensão de garantia hoje no varejo... Você compra um sofá na Casa Bahia... Pois bem, a extensão de garantia era dessa empresa.
o desafio era colocar na indústria automobilística. Tá? Então, só que precisava ser feito o desenvolvimento de uma plataforma, então era um software, percebe? Diferente de fazer produto para carro, ou lançamento de um carro. E eu comecei a ter uma certa dificuldade. Por quê? Eu montava o cronograma, colocava para a minha equipe, certo? Gráfico de Gantt, MS Project, né? Só que o desenvolvimento de um sistema é completamente diferente de algo físico, né? De criar um dispositivo, instalar um robô, fazer uma linha de pintura, percebe? É completamente diferente. O público também. Os engenheiros da indústria automobilística são completamente diferentes dos programadores. E o processo de desenvolvimento requeria outros métodos, né? Por quê? É empírico, evolutivo, né? Você é obrigado a passar um norte para o programador. E programar é quase como pintar, né? É uma arte. Faz o código, volta, erra, testa, volta, erra. E o programador é artista também, né? Também. Programa-se. Exato. Então, é diferente, não é uma coisa que era passo a passo, numa sequência. Entendeu? Tem uma sequência, mas ele é muito mais evolutivo, muito mais empírico. Entende? E eu comecei a aprender de uma forma mais difícil, né? Logo depois, eu passei alguns anos fazendo projetos de implantação, desenvolvemos o sistema, apanhei pra caramba, e depois implantava nos grupos de funcionários no Brasil. Em 2011, decidimos, com outros sócios, né, montar uma startup, né, de plataforma. Só que era uma plataforma que pegava de A a Z. Pegava concessionária, grupos de concessionária, desde o CRM, a entrada do cliente pela porta, certo? Fazia toda a jornada, o processo comercial e financeiro dentro de uma ferramenta. Inclusive a avaliação de seminovos, inclusive o leilão do veículo, do seminovo, já automaticamente pela plataforma, tinha lojistas cadastrados no sistema, fazia a proposta comercial, simulação de financiamento, já batia do valor do seminovo, putava seguros, serviços, acessórios, gerava uma série de parcelas, então uma ferramenta bacana. Vocês lançaram essa ferramenta? Na startup, exato. Tá. Um sistema chamado iDealer. E ela tá rolando até hoje ou não? Hoje deve estar rolando. Eu saí dessa empresa em 2014. Porque eu fui vender um carro e o cara tinha um sistema exatamente como Pois esse. é. Só que isso nós lançamos em 2011. Uhum. Então, muito antes da gente ouvir falar de System as a Service. Legal? Então, naquela época, a gente queria vender licença. Exatamente o que hoje tem no mercado. Né? Só que era mato também, né? Ninguém fazia. Não. Ninguém entendia essa lógica. Nem primeiro. o que era, né? Vamos vender o carro pela internet? Vamos fazer o processo comercial? Entendeu? Tinha concessionário no Brasil que nem internet tinha, não tinha computador. Então, naquele momento, a empresa chamava-se Blue Macau. Hoje, 2024. Ainda temos. A gente atendeu algumas aí que, cara, o cara tá colocando o vendedor agora para fazer inside sales. Pois é, entende? Para pôr num CRM funcionando ali. Então, para você ver como a gente era adiantado naquela época. Nós tivemos a visão de futuro, só que as pessoas que trabalhavam no mercado, principalmente os grandes grupos de concessionários, gestores, titulares, o varejo mesmo, né, não entendia muito bem essa cultura. O que a gente queria fazer era plugin. Você loga os teus gestores, os teus vendedores na plataforma e a concessionária vai trabalhar de forma virtual. Esse foi o pensamento lá em 2011 e tal. A vida real foi diferente. Por quê? Ninguém conseguia usar. Ninguém entendia, ou achava muito legal. Pô, tem dashboards, tem informações, tem KPIs. Eu vou saber quantos clientes estão na concessionária, quanto não fechou, qual a margem média. Eu tinha tudo, a gente tinha tudo na ferramenta. Só que as pessoas não sabiam trabalhar dessa forma. A galera queria o papelzinho ainda, né? Pois é. Né? Queria o papel de pão para colocar o preço e dar para o cliente. A ficha do cadastro. Exato, nós vamos gerar uma proposta profissional. O cliente vai... Um combo. A gente criou o combo. Qual parcela você quer? De 1.200? De 1.500? De 1.800? Quanto você quer dar de entrada? Então, a gente rodava, tinha integração com todos os bancos, rodava todas as... Simulações. Né? Tudo que era possível. O maior retorno financeiro, com a menor parcela, dava-se um jeito. Isso, um monstro o sistema também, né? Era bacana, até que era leve, não era muito complexo. Mas ele integrava com o DMS, que é o Dealer Management System, que é um RP de concessionária, integrava com as seguradoras para emissão de apólice. Então, assim, era bem bacana, entendeu? Vendia o carro seminovo já no leilão, então era muito avançado, né? Só que eles não conseguiam fazer. E aí a startup, que era só para vender o sistema, a licença, teve que começar a dar consultoria e treinamento.
Então a gente tinha que implantar, ensinar. Entendeu? Isso gerou muito trabalho, atrasou, vamos dizer, o retorno num desses projetos. Que hoje em dia também é uma das coisas muito comuns, hein? Principalmente nos SaaS aí, né? Sim. Nos aplicativos que você compra licença pela internet. Exato. Aí, todos têm uma área de educação hoje, basicamente. Por quê? Porque não é fácil. Ou tem parceiros como a Figueiredo. Então a gente acaba fazendo esse tipo de implantação porque ninguém consegue. Ninguém consegue fazer sozinho. Sozinho, vai até certo Tem ponto. alguém que sim, né? Sim. Mas daí tem uma hora que tem que ser para valer, entendeu? Então a gente acaba entrando para fazer esse tipo de implantação. Mas a experiência veio de onde? Da implantação lá das concessionárias, entendeu? Num dos projetos, lá no Sul, não ia. Eu fiquei meses indo para lá, para Porto Alegre, num grupo de concessionários, até que o titular falou, pô, não dá para você ficar aqui, né? Eu falei, não, eu tenho uma empresa, pô. Eu sou sócio, eu tenho que correr atrás lá, né? Aí a gente entrou num acordo, a gente tinha um investidor, o titular desse grupo comprou as cotas do investidor. Aí já estava em casa, me acertou. Falei, tá bom, então eu vou passar uma temporada em Porto Alegre, dando um choque de gestão no grupo, né? Implantando o sistema de vez, certo? Para ter informação em tempo real ali e começar a ver os resultados e usar isso até como benchmarking para as outras concessionárias do Brasil. E isso acabou acontecendo. Foi para o Sul, era para ficar uma temporada, 3 meses. Acabei ficando quase 3 anos lá. Caramba. Porque você cai na operação, é para valer. Difícil sair depois. E esse foi um grande desafio, né? Gerenciar projeto é uma coisa, tocar um grupo de funcionários no varejo, assim, é uma coisa que é inesquecível. É um bicho muito cabeludo, né? Muito cabeludo. E qual era a principal dor dessa concessionária, dessa implantação aí que não saía? Que tinha uma em específico? Não uma, eram várias. Tanto é que eu tive que me mudar para lá para ajudar. Mas é muito comum em todos os grupos, tá? Como quase todas as empresas. Falta de processo, falta de cultura, problemas de comunicação, problemas para ter dados em tempos reais, para tomada de decisão. Às vezes falta planejamento estratégico. Muitos grupos de concessionário no Brasil inteiro que eu rodei, por exemplo, tem um problema para ter um budget, forecast, um plano a ser seguido. Aí você está falando de uma coisa que você vai, tempo real, você tem um grupo de 40 concessionárias. Eu chegava nos titulares do grupo e falava assim, você achou o valor no nosso sistema, no nosso serviço? Né? Não, a gente faz algo parecido. Então, você consegue me falar quantos clientes você tem na concessionária agora? Quantos fecharam? Qual a margem? Quantos vieram do jornal? Quantos vieram do rádio? Quantos vieram da televisão? Qual que é o analytics de tudo isso que você tem? Ninguém tinha. E aí a gente conseguia. Tanto é que quando a Honda ia lançar veículos, grande parte das informações eles perguntavam para a gente, porque como a gente tinha o sistema em várias Hondas no Brasil, a gente tinha em tempo real o que estava acontecendo nas concessionárias. Então a gente sabia quantos clientes estavam na loja, quantos fecharam, quantos não fecharam, qual era a margem média. Então a gente tinha informação em tempo real. Entendeu? Então, normalmente, e essa operação é uma operação muito complicada, porque gira muito dinheiro. Você piscou, perde 1 milhão. Piscou 2 vezes, perde 2. Entendeu? Estoque absurdo, o valor agregado de estoque absurdo. Se você não gira o estoque, você paga juros daquele valor, porque a montadora fatura. Desde que você tenha for plan, vamos dizer assim, é quase como um cartão de crédito, ela vai faturando. 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Vai entrando no seu estoque. Se você não gira em 20 dias, dá-lhe juros. Então é uma operação muito comum. Margem pequena, competição brutal. Então, muita gente. Tinha uma equipe de quase 100 vendedores. E lidar com gente é bastante complicado. Né? É a pior parte. Né? Ainda mais na área comercial, na área de vendas. Né? E nesse segmento... Tem toda uma concorrência ali entre eles, brutal, uma competição. Sim. Né? Não é? E todos eram comissionados. Então é guerra. O cara precisa vender, senão não ganha salário para pagar a conta. Mas fazer uma série de bobagens. Então a ideia era justamente sistematizar os processos. Por quê? Você tira o aspecto humano, né, assim, vamos dizer, da parte sentimental da coisa, e você começa a olhar a vida como ela é de verdade. Eu ia para o rádio, fazia muita entrevista, a gente fazia programas com a Band News, né, onde os âncoras vinham para dentro das concessionárias, faziam entrevista comigo, 1 hora, sexta-feira à tarde, chamando para campanha de sábado, de domingo, às vezes fazia evento à noite. Então eu ficava 1 hora, 2 horas no ar, na sexta-feira, na hora do rush,
lá em Porto Alegre, né? E era muito bacana, porque para as pessoas era uma entrevista. Mas não, a gente estava tentando vender. Mas falava de carro, de mercado, falava de um monte de coisa, mas o grande objetivo era divulgar a marca, os produtos e as campanhas que a gente estava fazendo. Entendeu? Era uma época que o marketing digital estava quase que iniciando, né? Estava bem no começo, né? Entendeu? E a gente começou a fazer, né? Porque até então fazia de jornal, entendeu? E quando eu cheguei lá, eu falei, olha, jornal, assim, vai virar forro de gaiola de passarinho amanhã. Já era, né? Naquela época, ó, não podemos parar de gastar uma fortuna com agência e com um jornal, né? Tinha lá uma agência muito grande lá, e eu falei, olha, quantos carros a gente vende por causa do jornal? Ninguém sabe dizer. Eu falei, então corta. Não, vai quebrar. Não vai. Vocês não conseguem responder? Vende 1, 2, eu precisava vender um monte, né? E começamos... Tem um cara que trabalha aqui, o Igor, que ele fala assim, cara, entre a opinião de uma pessoa em que eu gaste dinheiro e a minha opinião em que eu não gaste, eu sempre vou na minha opinião. Pois é, porque a gente gastava uma fortuna. E aí, não, então vamos gastar parte desse dinheiro, ou quase todo, naquilo que agrega valor. Mas eu tenho que ter uma estatística. Começamos a usar o marketing digital. Reformamos os sites, montei uma central de relacionamentos, tinha 10 pessoas para atender todos os clientes. De internet, chat online, telefonema, e-mail. Tinha lá uma equipe profissional para fazer esse tipo, primeiro o approach, conectada com o nosso CRM, e ela distribuía, né, essas leads para as lojas. E aí fazia um agendamento. Então, quando o cliente chegava, a gente já sabia o que era. Ele tinha um seminovo, ele tinha um Honda Civic 2008, entendeu? Aguentava uma certa parcela, porque já dava para levantar o histórico do cliente, tinha uma ideia de poder de aquisição, etc. Então, quando ele chegava no showroom, assim, já estava meio que montada a estratégia de negociação, percebe? Aí a nossa conversão explodiu, entendeu? Sem o jornal. Caraca, impresso. Isso 2011, você falou? Esse foi em 2013, 12, 13, 14, 15. Acho que você foi um dos pioneiros, então, nessa metodologia. Pode ser. Acabou virando assim um benchmark. Grandes grupos de funcionários acabaram indo para lá visitar. A própria Honda ia lá, né? A Honda tinha uma operação em Xangri-Lá de energia eólica, então a presidência sempre estava lá, visitava a gente estava sempre ali junto. E a gente tentava disseminar, então começamos a fazer projetos no Rio, em Minas, mas eu ficava mais lá porque eu estava tocando operação, entendeu? Mas tinha que ser muito boa para poder mostrar para as outras, entendeu? Então acabamos fazendo muita concessionária Honda e de outras marcas também. Que legal. Nessa época. E o sotaque? Pegou o sotaque do gaúcho? Olha, assim, uma coisa que eu nunca fiz foi tomar chimarrão. Então não pegou. Não pegou. Nunca tomei, não gostava do chimarrão e não sei, eu acho que pode escapar alguma expressão ali. Que diz que o sotaque está no chimarrão. Né? Pois é. Então... Queima a língua e aí começa a teoria. Fala, daí eu tenho um Honda? Ele falou assim. Eu gostava muito de morar lá. Minha esposa também gostava muito. Quando a gente voltou para São Paulo, sentimos bastante a diferença. Você acaba se apaixonando com a região, mas eu falo para você quer um desafio, quer lançar um produto, lança lá. Se você se der bem lá, que é bom. Por quê? Qual que é a dificuldade? Porque lá? O público é terrível. Né? O gaúcho ele é muito exigente. Né? Ele luta. Mais exigente do que o restante do país. Muito mais. Talvez em Curitiba, talvez em Santa Catarina também. Em São Paulo, assim, as pessoas não têm tempo para nada, entendeu? Se você comprar um carro com defeito, você não tem tempo, você quer resolver logo, entrega o carro lá para arrumar, vai embora. Lá não, entendeu? O cara vai dar zia. Vai te processar, vai... não, é para valer. Entendeu? Então eu tinha um... Eu tenho um sócio gaúcho, cara, na outra empresa que eu tenho, ele é bem assim, cara. Pois é. Então, e a gente tinha um NPS muito forte. A Honda impunha pra gente um NPS muito forte, acima de 90%. Então, imagina, você vende o carro, você compra o seminovo. O varejo de concessionário é o mais difícil de todos. Presta atenção. Se você está no varejo de roupa, está na roupa, na gôndola lá, no cabide, não tem negociação. Então, o preço lá, você compra ou não compra. Pegou no... Desde que você faça uma campanha de marketing certeira, você tem uma marca que chama
O cliente entrou, você vai ter uma certa conversão que você já sabe. Né? A concessionária é outro bicho, outro mundo. Por quê? Primeiro, você está tentando vender o carro. Mas não é só o carro, porque o carro não dá muito resultado. Você está tentando vender o carro, você está tentando vender o financiamento, você está tentando vender o seguro, você está tentando vender o emplacamento, você está tentando vender acessório, e contrapartida você está tentando comprar o carro dele, se for bom, ou tentando não comprar o carro dele se o carro for ruim. E vender mesmo assim, né? Exatamente. E depois tem que pegar esse carro e vender. Porque ao comprar o carro seminovo, imagina que ele tem um valor de 50% do zero. Você está com um pepino, o dinheiro não entrou. Tá parado no... Está parado no seminovo. Você tem que preparar ele, colocar numa loja, entrar numa outra negociação, que vai entrar uma outra lata velha na sequência. Então não para nunca, entende? Então se você não tiver uma operação azeitada, controle total dos processos, fluxo de caixa, entender a operação como um todo, você vai quebrar, você vai dar prejuízo. E nesse segmento, assim, são pessoas poderosas, com muito dinheiro, e ele não assume que está dando prejuízo. Entendeu? Tirando de outro negócio e colocando para dentro, para não fechar, porque vai ser uma vergonha, entendeu? E o gaúcho é difícil por quê? Nesse contexto geral? É uma questão cultural, né? Assim, a negociação é muito dura, muito difícil. Os caras não direitos. dão um sorriso, né? Tem uma negociação muito doída, muito difícil, entendeu? E depois se tiver um problema na costura, no banco, ele vai devolver o carro. Entende? Então, isso até para melhorar o NPS do grupo, porque assim, a avaliação do seminovo entrava no NPS. Pô, você nunca vai avaliar bem um seminovo. E o cara pagou 150 mil, você vai pagar 100 mil depois de 5 anos, ou 50 mil, ele nunca vai ficar feliz, porque ele lembra dos 150 mil que ele pagou. Tá me entendendo? Você nunca esquece quando você paga. E você quer mais ou menos aquilo que você pagou, você não quer tomar um pênalti tão grande. Pois bem. Então, assim, é muito difícil depois a Honda te ligar, ou qualquer marca te ligar, pô, você está satisfeito? Não, pô. Meu carro tinha 3 anos, eu tomei uma desvalorização, mas, assim, as pessoas não entendem que o carro sai de uma concessionária e 40% é imposto, já começa por aí. Entendeu? Então já não vale aquilo que você pagou, porque, né, o seu parceiro levou uma parte, uma grande parte, né? O sócio majoritário. Pois né? Entendeu? Então, assim, é uma negociação muito difícil, muito complexa, entendeu? Diz que a felicidade dura até acabar o cheiro do carro novo, né? Aí o cara começa a lembrar do quanto pagou. Exato. Ou quanto vai ter que se dispor para pagar o próximo. Né? Então, assim, o último HRV que eu vendi, que foi um produto fantástico, o lançamento do HRV foi uma coisa inesquecível. Né? Do antigo, né? Isso, da primeira versão, mas do lançamento. Foi fantástico, uma coisa absurda. Metade do preço de hoje, quase. Entendeu? Então, assim, uma diferença brutal. As pessoas não entendem a inflação. Né? Não entendem. Elas não entendem, elas não sabem que é um imposto que está na nossa vida, né, que é real. Ele é real. Né? E para quem trabalha no varejo e vê preço, trabalha muito com negociação em preço, você tem essa percepção muito mais clara. Né? A minha sogra tem essas lojinhas de condomínio, sabe? Sim. E ela vem com as notícias de... ela vê a inflação todo dia. Claro. E aí ali que você tem a percepção real, né? Sim. Do que está acontecendo. Então é muito sensível, né? E aí quando eu retornei para São Paulo, né, nesse meio tempo eu já abri a Figueiredo lá em Porto Alegre. Na verdade, abri lá. Quando eu cheguei lá, eu era sócio dessa startup, vamos falar assim, né? Mas falei, não, aqui é uma operação minha. Fez um PJ ali. Exato. Eu já imagino o seguinte, não, esse aqui vai ser o meu projeto embrionário. Vai ser o primeiro projeto da Figueiredo. Abri a empresa, né? E depois de uns meses eu vendi minhas cotas da Blue Macau, que é aquela startup que eu comentei. Falei, não, vou preparar, né? Como eu vou trabalhar, porque já que esse grupo precisava, quantos outros grupos não precisam desse tipo de suporte? Consultoria, de treinamento. Né? Só que quando eu voltei para São Paulo, o sistema ficou na empresa. Percebe? E eu ainda continuei voltando para lá, atuando junto com a startup, com essa empresa, que eu já não era mais sócio, mas já estava prestando serviço como a Figueiredo. Eu ia para o Sul, ia para os outros funcionários, etc. Mas eu queria outros mercados, eu estava meio enjoado de concessionária, né? De carro de concessionária. Né? Enjoou de cheiro de óleo. Pois desde moleque, né? Eu entrei na montadora, entrei onde? Uma seguradora. Que trabalhava com o quê? Extensão de garantia para o quê? Para carro. Então eu tinha que ir para concessionária, entendeu?
Aí depois eu montei mais uma empresa de tecnologia com meus sócios para trabalhar onde? Concessionária. Toquei uma concessionária. Depois dei consultoria para concessionária. Então tá meio cansado assim, né? E falei, não, preciso abrir até aquele desafio, né? Será que eu consigo fazer outra coisa? Pois é, exato. Né? Você começa... E aí, quando eu voltei para eu falei, não, vou abrir um pouco mais o leque, né? E a ideia era prestar esse serviço, né, de consultoria, sistematização, treinamento, né, para outros nichos de mercado. Né? Só que eu precisava de sistema. E que ano que era isso? Isso foi em 2016, 2017, por aí. E aí eu comecei a montar algumas parcerias com empresas de sistema. Porque quando a gente começou a fazer o desenvolvimento do iDealer, tivemos que contratar programador. E é terrível, né? Você monta uma empresa, você não dorme nunca mais, né? Que nem tem filho, né? Você não dorme nunca mais. Então, eu falei, não queria passar por isso de novo. Cara, a gente aqui, desculpa cortar, a gente fez uma fusão entre Platts e Alquat. Certo. A Platts ia muito bem em todas as áreas ali de marketing. Tá? Desde branding até campanhas de performance, inbound marketing. A única coisa que a gente ia muito mal era desenvolvimento web. E aí a gente fez uma fusão estratégica com uma empresa que era muito boa em desenvolvimento web. Sim. Porque a gente, eu e o João, viemos da Platts, a gente não sabia lidar com um animal programador, entendeu? Sim. É outro animal mundo, com todo respeito. Sim, claro. Da espécie ali. Sim. Porque o cara promete um prazo, aí não cumpre, aí ele começa a explicar. E aí você vai ver na prática, tipo, realmente código é um negócio que funciona um dia, no outro não funciona mais. Então... Foi nesse momento que eu comecei a trabalhar com gestão ágil. Porque eu fui obrigado a me adaptar nessa situação, né? Porque não funcionava a gestão tradicional. Aí, como eu tinha vindo da indústria, eu falei, eu vou trabalhar com Kanban com esses caras. Eu comecei a usar Kanban. Então, eu passava para eles, eu quero um botão que faça isso, eu quero que faça tal conta, eu quero uma tela, você vai buscar os dados, vai tirar um gráfico para mim, etc. Eu estava fazendo o quê? As use stories para eles, eu nem sabia. Ninguém conhecia Scrum naquele momento, ninguém conhecia esse tipo de coisa. Mas o Kanban tinha na fábrica, entendeu? O Kanban está aí há 60, 70 anos no mercado. Então, na fábrica, por intuição, eu montei o Kanban e trabalhando por Kanban. Entendeu? Mas lá na frente que eu comecei a descobrir Scrum, esse tipo de metodologia ágil. Né? Hoje eu dou vários treinamentos, OKR, né? Objectives and Key Results, Design Thinking, Canvas, Scrum, Kanban. Eu montei um produto pela Figueiredo que chama War Room, Agile Masterclass, que une todas essas ferramentas numa jornada só de desenvolvimento do produto, entende? Porque a jornada na gestão tradicional está bem definida pelo PMI, no PMBOK, etc. Mas a jornada na gestão ágil, não. Então, quando eu desenvolvi o War Room, eu falei assim, eu estava dando treinamento na Embraer, né, para toda a equipe que fazia aqueles aviões KC-390, o Gripen. Estava dando vários treinamentos lá de gestão de projetos para eles. E um dia, o pessoal lá da área de treinamentos falou, tinha que ser é muito chato o PMBOK, né? 700 páginas. É duríssimo de ensinar. Né? Desse tamanho, muita coisa, muita teoria e tal. Dá muito sono também. Né? Então eu tinha que me virar para ensinar aquilo lá. Né? Aí a pessoa virou e falou, você não faz uma coisa mais prática? Né? Estou falando dos caras do ITA, engenheiro, Embraer. É a nossa NASA, né? Quase isso, né? Os caras... É a elite do... Pois é. Então eu comecei a fazer o quê? Vamos fazer um plano de projeto, define um projeto. Vai fazer o quê? Um drone? Vai fazer um míssil? Você vai fazer um radar? Vamos fazer os planos, tal, post-it, canvas, né? Templates na parede. Isso ficou legal. Mas depois eu comecei a pensar, tem que dar um desafio de verdade para esses caras. Aí eu criei um treinamento chamado War Room, que é uma sala de guerra. Né? Que era o seguinte, eu fiz uma mistura de banco imobiliário, War, lembra aquele jogo War? Banco imobiliário e gestão ágil, e gestão de projetos. Caraca, que legal. Depois você pode pegar no nosso site lá, dar uma olhada, que é bem animal. Então, um tabuleiro enorme, mais de 2 metros, e cada time é um país. Que massa. Aí, quais os objetivos de cada país? Você faz via OKR. Como você faz a ideação do plano? Via Design Thinking. Onde você registra? Nos Canvas. E como é que você toca as rodadas? Scrum com Kanban. Entendeu? Então, eu fiz essa jornada muito interessante, mas daí veio a pandemia. Caramba. Eu fiz vários pilotos em faculdades, né, algumas empresas, e aí veio a pandemia, aí parou tudo, entendeu? Eu falei, e agora, né? Como é que faz, né, para dar... A rodar isso à distância aí, né?
Aí comecei a bolar um treinamento online, mas sem a gamificação. Então a jornada é a mesma, né? Só que sem a gamificação. E nessa época eu tinha uma parceira chamada CertProf, uma certificadora, que ela começou a desenvolver essas certificações. Então eu uni meu treinamento com as certificações. Porra, que legal. Então eu dou treinamento, OKR, primeira fase, ok, tira a certificação. Design Thinking, treinamento, tira a certificação. Então eu fui fazendo essa jornada, entendeu? Para algumas empresas foi possível fazer a gamificação, né? Algumas empresas não, por ser remoto. Então, mas a disciplina era dada e depois as pessoas podiam tirar a certificação. Bem bacana. Pô, bem legal. E você vende isso online hoje ou não? Vende Esse curso? Vendo online. Eu vendo os treinamentos online, certificações online, esse curso online. E quando a empresa quer a gamificação em loco, aí eu vou e dou a gamificação. Ah, bacana. Entendeu? Pô, bem legal. Bem legal. E assim, algo que eu tenho percebido, assim, boa parte dos métodos ágeis, eles são descendentes do TPS, da Toyota. Sim. Do sistema Toyota de produção. E aí, durante algum período, entrou na moda ali você cuidar de uma ou outra daquelas atividades? Ou, sei lá, especialista em OKR, ou especialista em Design Thinking, entre outros? E hoje o mercado trata tudo isso como métodos ágeis. Sim. Então parece que ele virou uma metodologia só. Mas não é. Com tudo isso englobado. Exatamente. Né? Por isso que eu criei o método War Room, vamos falar assim. Por quê? A priori, não deveria existir um projeto numa empresa desde que ele não tivesse atrelado ao OKR. Normal, certo? Se você não tem um objetivo muito bem definido numa empresa, não deveria ter nenhum projeto. Todo projeto de uma empresa deveria estar atrelado a um OKR. Certo? Como é que você faz a ideação desse projeto? Tem que ter um método, que é o Design Thinking. Ou o Sprint, do Google Venture, que é bem step by step. Porque o Design Thinking, quando ele foi criado, ele era meio filosófico. Né? E o Step by Step foi o Google Venture que criou. Entendeu? Ele dá o passo a passo, o que você vai fazer no primeiro dia, no segundo dia, tal hora, qual template você vai usar, fazer o mapa da jornada. Tem até um livrinho, né, que é curtinho exatamente. De sprint. Então eu tenho a certificação na empresa do Design Thinking de forma normal, do Sprint também, temos certificação OKR. Por quê? Porque a minha visão, quando eu montei a Figueiredo, foi não dar só uma parte da solução para a empresa, percebe? Porque assim, se você vai dar uma consultoria, você vai conversar com as pessoas, trocar uma ideia, eu acho que você deve fazer isso. Quando você vai embora, nada vai acontecer. Nada. Legal que aquele cara falou. Hein? Exato, muito legal. Vai almoçar... Esqueceu tudo. Esquece. Se eu só for dar o treinamento, vai acontecer a mesma coisa. Aliás, assim, eu prefiro muito mais ir numa empresa dar um treinamento, porque depois de 2 dias eu vou embora e missão cumprida. A consultoria não, tem um commitment ali. Um consultor ele não vive de fracasso, ele vive de sucesso. Então, se eu entro numa empresa para mudar ela tem que dar certo. Tá? Senão o cara fica famoso. Fica famoso também. Igual o gestor de projeto na indústria automobilística. Então tem que dar certo, entendeu? E aí eu falei, não, mas eu não consigo deixar um legado, percebe? Eu não consigo, desde que eu não tenha os processos e os projetos ou as rotinas sistematizadas. Porque daí eu deixo um legado. É um processo meio que mata burro, entende? É meio que pocaioque, vem da indústria automobilística. Eu tenho que atacar as possibilidades de alguém fazer uma burrada. Na indústria era assim. Se eu tinha uma falha de produto, imagina o seguinte, eu trabalhei, por exemplo, no projeto Gol, geração 5. Olha, 2.000 gols por dia, cara. Porra. Qualquer coisa 2.000 é muita coisa. 2.000 lapiseira é muita coisa. Agora imagina carro. 2.000 carros por dia. 15.000 componentes, tem tudo para dar errado. Caralho. Não sei quantos sistemistas, certo? E na época, fazia o banco dianteiro, motorista, passageiro, traseiro. E todas as variações que você pode imaginar. Porque aquilo que ia para o Gol, ia para Paraty, para Saveiro, Voyage. Era um volume absurdo, 2.000 por dia. Né? Então não tem como errar. Você errou, perdeu um dia, é 2.000 carros no pátio. Nas tuas costas. Dia 2, agora são 4.000. Você quebra e é tudo just in time. Tudo just in time. Então não tem como errar, entendeu? Não tem margem não, zero. Zero. O que eu falei, se não lançar o carro por tua causa, você vai ficar famoso. Cara, e você falou do just in time, né? Sim. A Toyota, né, eles param a linha de produção quando tem uma inconformidade.
Hoje em dia, as outras, a Volkswagen, por exemplo, também faz isso? Como é que funciona? Olha, normalmente, assim, parar é uma coisa muito dramática, né? Porque eu falei, é just in time. Você tem horas, tem um buffer de horas, e tem vários sistemistas. Então, assim, tem que ser uma coisa muito séria, entendeu? Normalmente, se dá para dar sequência, segue. E depois você corrige lá na frente. Uhum. Se for um problema do sistemista, ele está lascado, porque ele vai ter que arrumar isso no pátio. Então é dramático. Você tem ali o takt time, a linha não pode parar, certo? Mas se for uma coisa muito séria, o certo seria parar. Pela cultura japonesa, da Toyota, da Honda, da Nissan, etc., deveria fazer isso, entendeu? Mas a gente sabe que não é muito fácil fazer isso. Os carros japoneses, eles têm gozam de um certo prestígio de valorização. Sim. E de boa reputação no mercado. Sim. Você que esteve por dentro de algumas montadoras, Sim. Isso é validado ou não? É vero. É vero? Você paga mais, mas leva mais. Entendeu? Muito raro, né? Você vê assim um problema, assim, puta, um Honda quebrou o câmbio, problema de motor muito sério, pode acontecer, claro, pode acontecer, é uma máquina, uma fatalidade. Exato, tem o fator também humano, os clientes não tocam óleo, sei lá, não cuida do carro, não segue o manual, é um produto, né? Imagina um eletrodoméstico, só que enorme, né? Um valor agregado e uma complexidade técnica muito grande. Se você não cuidar, vai dar problema. Mas é menos possível, entendeu? Porque o japonês ele é muito tradicional. Então ele pensa muito no produto, no mercado, entendeu? Ele preza pela qualidade do produto, mas ele não usa isso no marketing. Uhum. Não usa, entendeu? Ele até fala, ó, o carro é não sei quantos anos líder de satisfação no mercado, certo? Mas ele não fica falando da qualidade do meu produto, porque isso para ele é... O que é diferente. É commodity, exatamente, né? É normal. Isso é que o Ocidente teve que correr atrás com o ISO 9000, né, com o sistema da qualidade, etc., porque o que era rotina na Toyota, no sistema Toyota de produção, que acabou se disseminando para todas as empresas outras, japonesas, né? O Ocidente era o seguinte, produz o mais rápido possível, o mais barato possível, e aquilo que for porcaria a gente segrega. Uhum. Só que por conta disso, qual foi a maior montadora do planeta? É a Toyota. Hoje, né? Entendeu? Então ele vou invadindo o marco, vou invadindo o mercado, entendeu? Porque todo mundo confia na qualidade do produto, entendeu? Eu tenho uma teoria comportamental sobre o Corolla. Sim. Você pega o jovem, ele vai lá e compra um carro mais bonito, compra o carro por beleza. Sim. Aí você pega o cara ali na meia idade, geralmente ou o cara vai para um carro totalmente esportivo, Sim. ou ele vai para um carro totalmente econômico. Sim. Você pega um senhor de idade, ele tem um Corolla. Sim. E aí fica atrelado, Corolla é carro de velho. A minha teoria é, por que é carro de velho? Porque ele já se ferrou. Tanto com outras novidades. Com todos os outros anteriores. Ele aprendeu, né? Ele comprou o primeiro Corolla e falou, cara, não largo mais esse carro nem... Ou o Civic. Ou o Civic, Ou o Civic, né? Ele troca um japonês por outro e geralmente é o mesmo carro que é ou ele sai da Honda, vai para a Toyota, da Toyota vai para a Nissan, mas ele fica ali nesse ecossistema, né, oriental. Mas por quê? Porque realmente é melhor, né? Entende? Eu acredito que sim. Eu tô para chegar no Corolla. Eu tô no mais econômico. Pois é. E o que você acha dos elétricos? Olha, os elétricos, né, a gente tem várias vantagens e várias desvantagens, né? Pô, se eu vou sair daqui, eu vou até Belo Horizonte, como é que eu faço? Não faz, entendeu? Eu saio de São Paulo, vou vir para Indaiatuba, como é que eu faço? Você tem que planejar a tua jornada, vamos dizer assim, né? E depois, o que a gente faz com esse carro? Você paga, vamos arredondar, 100 mil, certo? Daqui a 10 anos, o que você vai fazer? Tem que trocar a bateria. Quanto vai custar? Ninguém sabe. Diz que é 80% do valor do carro, né? Pois é. Então, e aí você joga fora. Porque... A gente entrevistou aqui o César Uriami. O Cezão do Autosport. Que é do Autosport. E ele tem a mesma opinião. Ele fala que carro elétrico não tem terceiro dono. Pois é. Pode ter no máximo um segundo e terceiro não haverá. Né? E com esses carros 3 cilindros, aí, turbinados, etc., talvez também esse não tenha.
entendeu? O terceiro, né? Mas o que acontece? É uma tendência? Olha, até, certo? A gente está vendo. Agora, se todo mundo tomar banho em São Paulo no mesmo horário, o que acontece? Seca a água da cantareira. Não, acaba a energia. Cai a força. Acaba a energia. Em Porto Alegre tinha uma garoa, caía a força, né? Então, será que aguenta? Todo mundo plugado a noite inteira? Plugado? Tomando banho, né? Porque E tomando banho, usando televisão e ar-condicionado. Vai funcionar? Para pensar. Não, Entende? Parque Fabril, né? Hoje no Brasil você tem que pegar várias licenças e dentre elas é de energia. Então, haja catavento, haja energia solar, entendeu? Ou então vamos ter que partir para energia nuclear. Porque assim, quantos carros tem em São Paulo? 20 milhões? Sei lá, estou chutando. Você imagina 20 milhões de carros plugados na energia? Como é que faz? Não faz, Não né? faz, não faz. Então, é uma coisa, não, até 2030 tudo eletrificado. Não vai ser. Bem pensado, porque é um chuveiro por casa, né? Vamos falar assim hoje. Porque vai no 220, né? Vai no 220. Só tem um chuveiro. Em São Paulo tem muitas casas com mais de um carro. Claro, Tem apartamento que você não pode pôr ar-condicionado. exato. Já não Exato. pode. Né? Muito prédio comercial que fica, não põe mais que vai fritar o sistema elétrico. Você imagina todos os carros plugados? Todos. E falaram que é igual um chuveiro, né? A gente tava falando isso, né? Diz que é uma 220. carga total. Exato, só que a noite inteira. Então, É um banho a noite inteira. Pois é, imagina. 2 carros em casa. ligar, A 2 noite inteira. chuveiros. Aí você está num condomínio. Dezenas, centenas de carros plugado a noite inteira. Então, o que eu acho? Não só eu, mas os japoneses também, né? Você vê que os caras não entraram, não foram com tudo. Por quê? Primeiro, o Japão não tem energia. Né? Aliás, o Japão não tem nada, né? Só tem japonês. O Japão é um milagre, né? Pois é, tem japonês. Tem Então, japonês. esse aqui é um grande diferencial. Então, tem energia, certo? E também não tem a matéria-prima para fazer bateria. Então, esse é o grande problema. Aham. Então, o japonês ele ficou esperto nisso aí. Não tem a matéria-prima, não tem as terras raras, não tem... Entende? Não tem o lítio, não tem o cobalto, não tem nada, não. Não tenho. E quem tem? Será que vai fornecer para eles depois no futuro? Hora que eles ficarem 100% dependentes? Agora eu vou dar uma situação drástica. Entramos em conflito. Um míssil em Itaipu. Você imagina parar todos os carros? Ninguém para pensar nisso. É. Entende o que eu quis dizer? Não vai andar nenhum carro. Vai parar o caos total. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Então o que eu acho? Tem que ter elétrico? Eu acho que tem. Tem que ter híbrido? Eu acho que tem. Tem que ter álcool? Tem que ter. Dá para ter híbrido com álcool? Olha que legal. Híbrido com álcool. Por que não? É a maior economia possível. Né? Exato. Hidrogênio. E é o mais limpo também, né? O Exato, álcool. hidrogênio. Hidrogênio verde. Eu posso produzir o álcool e com álcool produzir hidrogênio. Eu uso o hidrogênio no carro. Então ele vai ser um híbrido com hidrogênio verde, porque veio do álcool. Então eu acho que esse é o caminho, entendeu? Eu acho que no futuro as pessoas não vão falar, eu vou pôr gasolina no carro. Eles vão falar, eu vou colocar energia no carro. Exato. Independente de onde vem, entendeu? Depende de onde vem. De onde vem. A gente vai ter uma célula de hidrogênio, a gente vai colocar álcool, porque o álcool é limpo também. É uma boa. Diz que é o mais limpo, né? Pois é, porque quando você está cultivando a planta, você está absorvendo carbono, certo? E depois, na combustão, ela é muito melhor que a gasolina. Entendeu? Eu sou químico, pô. E a química funcionando. Como você usa. Entendeu? Então, eu acho que essa é uma situação que tende a acontecer, entendeu? Agora, bater o pé, todo tem que ser elétrico, eu acho que isso não vai dar certo, entendeu? Eu também... Não vai dar certo. Eu não tenho confiança de Pois comprar um carro elétrico. Não sei se essa é a estratégia de ter menos carros. Acho que Entendeu? deve ser, Então, cara. o pessoal vai andar de ônibus, vai andar de metrô, só Você vê algumas que pessoas vão ter os carros. E você vê que a molecada hoje em dia não tem carro, né, Não tem cara? carro, Uber. Só anda de Uber. Exatamente. Molecada é tipo 23, até 30. Não tem né? mais o desejo de ter um carro quando é moleque, assim. Pois Abaixo é. dos 30. Aí o cara faz o cálculo, fala, olha aqui como compensa. Pois é, sabe que... Quando eu vou andar de Uber, eu fico puto da vida. Sabe que quando eu morei em Porto Alegre, eu tive um Camaro, 74. Antigaço, Caraca. 8 caneco, 400 cavalos. Eu adorava aquele carro, entendeu? Onde eu passava, até a polícia vinha atrás para tirar foto. Era uma coisa de louco, e nas feiras. Nada se compara com
aquela sensação de um motor 8 cilindros, você gastando um por um, né? Carro de bombeiro. Um por um, né? 1 litro, 1 quilômetro. Né? E eu acho que essa juventude não tem mais isso. Não tem. Não tem, entendeu? Não tem nostalgia. Não sabe o que é andar num carro desse, entendeu? Então, mas é futuro, né? Vamos fazer o quê? Eu dei muita aula em cursos de MBA em 4 universidades diferentes, né? Porque 6 anos dando aula em MBA. E tem uma certa diferença cultural, de geração, né? Então a gente acaba percebendo, entendeu? A minha geração, né, que entrou em curso técnico quando criança, quando jovem praticamente, caiu na indústria, completamente diferente da geração de hoje. Até por isso que as metodologias ágeis são muito mais aplicáveis nos dias de hoje. Se fosse falar isso na época que eu entrei na indústria automobilística, tem que ter empatia. Vamos fazer um design thinking, vamos colocar post-it na parede. O cara te jogava embaixo de uma prensa. Entende? Não tinha espaço para isso. Como não tinha espaço para você argumentar contra o chefe. Não existia isso. Você argumentava na rua. Entendeu? O chefe mandou, tá mandado. Tá mandado. Tudo era top-down naquela época. A família, a sociedade, as empresas, as indústrias, tudo era top-down. Por isso que naquela época usava-se muito o PMBOK para gestão de projetos. O gerente do projeto é top-down. Então, se não fizessem aquilo que a gente tinha planejado como gestor de projeto, era porrada. Entendeu? Era porrada. Entrar numa reunião de diretoria era porrada, porque tinha que sair o projeto. Era top-down, não tinha discussão. O mundo dos negócios era inspirado em 2 coisas. A hierarquia, que era a organização da igreja. Sim. E a organização militar. Sim. Por isso que a gente tem vários termos que são militares, americanos, sim, no mundo de negócios. Então é briefing, claro, entre outros. Sem dúvida, ali. Sem dúvida. E grande parte dessas técnicas também surgiu nesse ambiente. Foi na Guerra Fria, desenvolvimento de... E o comandante dá uma ordem e o cabo fala, viu, mas eu acho que não funciona desse jeito. Não, era por isso que era desse jeito. O cara falou, cara, vamos remar tudo para um lado para ninguém morrer. Né? Mas veja bem, quando eu entrei na indústria automobilística, eu já vim com um mindset um pouquinho diferente. Eu não era radical nem anarquista, mas eu entendia que aquilo não funcionava. Né? Por quê? Imagina o seguinte, vai começar um projeto, certo? Eu tenho 1 ano de desenvolvimento. Aí começa por vendas. Aí vendas passa o bastão para a engenharia de produto. A engenharia de produto toma todo o seu tempo, porque ele tem o direito de tomar o tempo dele sem ser importunado, certo? Todo o tempo dele. Aí depois manda para a engenharia industrial, depois manda para compras, depois manda para a área fabril, instalação. Quanto tempo dura o projeto? 5 anos. 5 anos. Não precisa mais do projeto. Percebe? Você já não lançou o carro, a empresa quebrou. E quando eu entrei nesse segmento, a primeira coisa que eu tive que fazer foi implantar a ISO 9000. E a abordagem por processo. Então, para mim, não tinha o processo que tem que ter o departamento de vendas, de engenharia industrial, etc. Para mim, o processo era, eu vou montar uma squad, eu vou pegar o cara de vendas, o cara de engenharia, o cara de industrial, o cara da qualidade, o cara de compras, e vou colocar num departamento, numa sala, e essa equipe vai montar o projeto. Tentaram me mandar embora 10 vezes em 10 anos. Por quê? Porque ninguém... eu esperei 30 anos para virar diretor, eu quero meu departamento, o gerente, coordenador, supervisor. Quero minha tribo, né? Exato, eu quero que o engenheiro venha perguntar para mim se pode fazer, se não pode. O Figueiredo falou que eu tenho que entregar os desenhos até semana que vem. Não, minha prioridade é do meu departamento, percebe? Então, é uma luta, uma guerra. É nesse contexto que a gestão ágil veio para ajudar. Porque você vai montar uma squad, certo? Eu fiz isso, por exemplo, numa grande empresa em Santa Catarina, a VEG, enorme, super complexa. Passei 1 ano lá dando consultoria, ajudando a reestruturar, criar um war room, criar o PMO, trabalhar para o squad. Os caras querem me matar. Como é que você quer tirar um engenheiro da engenharia? Você quer tirar... É isso, senão não vai funcionar. Entendeu? Porque eu passei isso já muitas décadas atrás, 20 anos atrás. E cada empresa que eu passo, eu vejo isso, entendeu? É uma empresa tradicional, só que tem que trabalhar de forma híbrida. Tem que abrir a mente e trabalhar de forma híbrida. Projeto é diferente de processo.
Eu tenho que trabalhar para o projeto. O projeto é uma empreitada, tem início, tem fim. E aquela equipe tem que se unir. É comunicação em tempo real. Olhar no olho. O engenheiro de produto tem que olhar para o engenheiro industrial, olho no olho. Resolver os problemas. Não adianta eles falarem assim, não, agora então tá. Agora eu vou falar com o meu coordenador. Agora eu vou falar com o meu supervisor. O supervisor vai falar com o gerente vai falar com o diretor e o diretor vai falar com o presidente. Não dá para viver assim, entendeu? O projeto vai atrasar, vai dar errado. Entendeu? Então, mas é uma mudança cultural. É muito difícil, entendeu? É difícil entrar na cabeça. Exato. Né? Por isso que eu acabo conciliando com sistemas. Eu, como eu falei, tinha comentado sobre o Ardila, quando eu comecei a trabalhar nas empresas, indústrias, marketing digital, trabalhei, empresas de serviço, indústria, né? Todo tipo de segmento. Os problemas são relativamente os mesmos, certo? Principalmente quem trabalha por projeto. Pessoas, principalmente, provavelmente. Gestão de projetos, eu costumo dizer, gestão de projetos é gestão de problemas, né? E dentro dos problemas você pode colocar as pessoas também. Entendeu? Então, basicamente, é gestão de problemas onde você tem pessoas. Projetos só funcionam se tiver pessoas, né? Mas se a gente ajudar sistematizando, a gente chega lá. Por isso que hoje a gente tem parceiros, né, onde me permitem eu modelar o processo ou os projetos, a forma qual a empresa trabalha, de forma sistematizada. Entendeu? E o sistema que vai impedir das coisas saírem dos trilhos ela depois. Ela não vai impedir. Vai atrapalhar um pouco. Ela vai mostrar. Ela vai mostrar a realidade. Eu mandei uma atividade para ti, o sistema está registrado que eu mandei. Se você atrasar, o sistema vai dar um alerta. Vai mostrar. Ele vai dar notificação, vai falar com todo mundo, vai abrir um dashboard que vai mostrar que a falha está com o seu departamento. Então, ele não vai impedir, mas tudo aquilo que... Se eu não planejo e não controlo, eu não gerencio, não é assim? Então, assim, se eu não consigo planejar, eu não consigo controlar, você não está gerenciando nada. Você está vivendo de problema. E aí é um caos, é um caos. É muito comum conversar com um gestor, um diretor de uma empresa. E quando você planeja e organiza, você já espera problemas de determinadas espécies. Quando você não planeja e não organiza, vem de tudo quanto é lado. Exato. Você não consegue nem fazer um risk assessment, você não consegue fazer uma avaliação de risco. Por quê? Você não tem um plano base. Você tem que ter um plano base para poder falar assim, o que pode dar errado? Bom, de acordo com o histórico, isso. Então, qual é a minha contramedida? Então, você começa a se preparar. Claro que tem o inevitável, o imponderável. Você não sabe. Surgiu do nada. Isso acontece muito. Mas imagina viver nessa situação sem nenhum tipo de plano. É caos completo, entende? Então, normalmente, quando eu entro para trabalhar numa empresa, para dar consultoria, esse tipo de coisa, os caras não percebem, mas vivem num caos completo. Se você tem um e-mail, sua caixa de e-mail tem 400, 500 e-mails, você vive num caos completo. Né? Eu não durmo sem ler meus e-mails, você acredita? Eu não consigo também. Entendeu? Eu não consigo. Eu não relaxo enquanto eu não souber exatamente o que está acontecendo na minha vida. Entendeu? Eu levo para hoje, mas isso eu trouxe lá de trás. Nem mensagem no WhatsApp. Nem mensagem no WhatsApp. Tem que esconder Se alguém entrar no meu site 2 horas da manhã mandar uma mensagem, eu vou responder. Porque bipou, eu estou ligado, eu tenho que responder. Não posso esperar o cara dormir. Entendeu? Ele me mandou a mensagem às 2 da manhã, eu vou tentar mandar para ele às 2 da manhã. Tem gente que toma um susto. Ué, peraí, a empresa está funcionando? Está aberto. É que você mandou e veio para o meu celular. Eu tenho o aplicativo do site. Eu respondo, entendeu? Eu vou te sacanear, vou começar a mandar. Mas tem que comprar. Tem que contratar. Vou mandar, ô Xandão, tava dormindo. Mas, não, às vezes eu estou dormindo, mas eu acordo. Na pior das hipóteses, às 5 da manhã eu vou te responder. Aí, ó, pronto. Na pior das hipóteses, 5 eu respondo. Mas acontece, entendeu? Então, por isso que eu tenho essas parcerias com a Monday.com, fantástica empresa, entendeu? Assim, 90% dos meus projetos de consultoria entra na Monday. Eu faço via Monday, entendeu? Essa semana mesmo eu estive em São Paulo, no escritório da Monday, tem um contato muito forte com Israel, porque a Monday é Israel. Eles apostam muito no mercado brasileiro, entendeu? E entenderam meu modelo de negócio. Então, estamos avançando cada vez mais na parceria, porque a gente tem o expertise, né? A gente trabalha com uma vertical diferente de normalmente quem vem da área de tecnologia, que é só TI. E você pega um colega de TI, por mais que são brilhantes, né? Vamos falar assim, um programador e tal, bom programador, eles colocam ele numa indústria para resolver lá. Não vai.
Não tem o skill, né? Não tem. Não sabe como funciona a empresa, entendeu? Não tem essa... firma, né? Não sabe como é que funciona a firma. Então a gente acaba tendo essa disponibilidade, mas a gente atende muita empresa de marketing digital, muita empresa de serviço, entendeu? Ramos assim completamente diferentes. Clínica. Eu tenho feito clínicas ultimamente. Para organizar. Exato, porque os doutores são geniais, certo? Para tocar a operação no dia a dia, não conhece. Geralmente o pequeno e médio empreendedor, ele é muito bom tecnicamente. Sim. Mas na parte de gestão... administrativa. E principalmente as startups também. Eu dei muita mentoria também para startup, né? Pessoas brilhantes, mas não sabem tocar uma operação. Não tem essa vivência, entendeu? Não viveu na indústria 1.0. Começaram a vida na 3.0, entendeu? Não passaram da 1.0 para 2.0, 3.0. Não tem bagagem. Né? Ele não tem, né, esse histórico de gestão, entendeu? Então, pega uma startup e fala, vocês não têm nada? Não temos nada, certo? Então, vamos começar com o OKR. Já é um grande avanço. Tem objetivos, tem métricas, organizar os processos e começa. A Monday, o que dá para fazer na Monday que vai dar previsibilidade? Enfim, quais são as áreas que são integráveis na Monday? E tem uma coisa muito curiosa. Sim. Você falou que a Monday é israelense. Isso. O primeiro dia para o israelense é o domingo. Pois é. Os caras já fizeram o produto pensando no mercado ocidental global. Né? Mas eles trabalham no domingo. Eu recebo muito e-mail e mensagem no domingo. Eu falo, não estou trabalhando. É verdade, né? Porque eles folgam na sexta, no sábado e no domingo é o primeiro dia da semana para eles. Então, o que acontece? A Monday, ela é uma tela em branco. Desde que você saiba aquilo que você quer fazer, você entende a empresa, os processos, etc., como é que a gente começa? Começa um diagnóstico. Eu preciso entender a realidade da empresa. O que a empresa precisa? Qual a dor? Meus processos são caóticos. Eu atraso entrega, atendo mal o cliente, né? Meu Net Promoter Score está baixo, eu preciso aumentar, eu atraso os meus projetos. Então, eu preciso entender qual é a dor. A gente começa a fazer o quê? Desenhar os fluxos, os processos. Então, vamos começar do comercial? Então, tem a jornada, o pipeline ali no comercial. Você depende de algum departamento? Dependo do jurídico. Então tem um outro processo no jurídico. Quando você mandar a solicitação para o jurídico, como é que você sabe o que ele está fazendo lá? Como é que você faz isso? Manda um e-mail. Então já não tem processo. E o jurídico, quando ele recebe essa solicitação via e-mail, o que ele faz? Não sei. E o jurídico também não tem um processo bem definido. Então começa a desenhar esses processos. Virou um projeto, como é que você controla o portfólio? Quantos projetos você tem em simultâneo? Quando eu estava nesse projeto, os caras tinham mais de 300, só a área que eu estava trabalhando. Como é que gerencia 300 projetos de forma simultânea? Entendeu? Então, essa jornada inteira, até chegar no produto final, até chegar no NPS, imagina assim, é desde a RFQ, a Request for Quotation, solicitação de cotação, até o NPS lá no final. Então, fazer toda essa jornada, todo esse desenho, modelar isso e sistematizar, é uma vantagem brutal. Por quê? Eu consigo saber quantos projetos eu tenho, quantos eu perdi, quantos leads viraram prospect, quantos viraram um pedido. Você tem um lead time de tudo isso, você tem todos os KPIs, né? Mas você tem isso de forma organizada. O workload dos colaboradores. E você consegue integrar ele com outros sistemas? Assim? Vários outros. Tipo o RD Station. Você consegue integrar o RD Station, assim, você pode integrar via API. Mas não vai ter uma integração nativa. Ao menos até agora. Porque o RD Station é brasileiro, né? Entendeu? E então, a CRM também é meio concorrente em determinado momento. Mas tudo bem. A Monday faz integração com concorrentes dela. Ela faz integração com o Gira, com a Asana, com vários outros concorrentes, com a Trello. Então, o problema não é esse. Porque a Monday entende o seguinte, que se, por exemplo, a área de programação, né, de TI, está trabalhando com o Trello, sei lá, tirar o legado deles é difícil. Mas o outro departamento de operações pode precisar da Monday, né? Ou, sei lá, a área de gestão de projetos, precisa ter o gráfico de Gantt, e no Trello não vai ter, entendeu? Porque é só um Kanban, né? Então, por isso que é uma ferramenta mais completa. Ela vem do CRM até... É bem moldável, né? Ela é moldável. Hoje em dia ela tem produtos desenvolvidos. Então, existe a Monday Sales CRM, que é bem forte, é muito bom mesmo.
Tem a parte de... Agora tem a parte também de... A gente chama Work Management, que seria mais operações e gestão de projetos. Entendeu? E o Dev, que é Scrum com Kanban. Já modelado, já montado. O que eu teria que ficar pensando e modelando para montar para a equipe, já está mais ou menos traçado. Roadmap, as sprints, entendeu? Burnout chart, Que legal. workload. Não, é animal, é violento. Está vindo agora o Monday Service para empresas de serviço. Entendeu? Então eles estão modelando produtos. Vão acabar com a minha consultoria, mas tudo bem. Porque é o que a gente faz, né? Sim. Mas é aquilo que eu acho que a ferramenta é martelo e serrote. Isso. Mas como martelar e como Exato. o serrote é difícil. É a hora que a gente entra. Por É conta igual falam de inteligência artificial para substituir marketing. Tem que ter alguém pilotando aquilo ali, né? Que não vai ser o cara da empresa. Né? Sim, mas pode ter menos cara de marketing. Mas eu acho que assim, vai tirar os caras ruins do mercado. É. Porque tem os caras que menos. Programador. pode Você ser pega que tenha o menos, né? ChatGPT e pede um programa pra ele. É assustador. Ele te dá o código e tal, mas pensar em como modelar aquilo para atingir o objetivo, a parte intuitiva eu acho difícil substituir assim. Agora. Vai com calma. A primeira vez que eu fui para a Alemanha foi em 1999, certo? Quando eu entrei na matriz da empresa que eu trabalhava, eu tomei um choque. Foi um choque. Até onde, do portão, até onde a vista alcançar, robô e processos automatizados. Eu olhei aquilo e falei, isso... A Alemanha deve ser uma pobreza, né? Todo mundo desempregado, né? Não. Todo mundo vive muito bem. Naquela época, tranquilo. O porteiro tinha uma BMW. Porteiro da fábrica. Uma Z3. Entendeu? Então, o que acontece? Quando eu fui instalar o primeiro robô na planta aqui de São Paulo, né, o pessoal do chão de fábrica ficou me olhando meio... Vamos pegar esse cara na porrada na saída. Foi o primeiro, 2, 10, 30, 40, entendeu? Isso agora está vindo para a área da administração. E vai vir para a medicina. E vai vir para o direito. E vai vir para as universidades. Né? Eu tenho uma filha vai fazer 8 anos agora. Ela veio super tarde. Trabalhava muito, não tinha como fazer. E ela veio muito tarde. Quando ela tiver 18, já teremos 10 anos de inteligência artificial rodando. Você imagina a diferença do mundo? Será que vai ter professor? Agora a Tesla e muitas outras empresas estão integrando o robô que anda, fala e pega com a inteligência artificial. É uma combinação perigosa, né? Perigosíssima. Porque está muito semelhante a nós, né? Então, eu não só tenho a minha inteligência, meu raciocínio, etc., mas eu ando, eu mexo, eu tenho mão, eu pego, eu construo. Agora, você imagina algo que tenha uma inteligência que talvez seja X vezes maior do que a nossa, entendeu? Daqui a pouco vai tomar o controle, né? Vai virar Matrix. Pois é. Vão usar a gente de pilha. Exato. Ou vão fazer a gente trabalhar. Vai botar a gente Eles serão os gestores. Imagina, um robô tocando um projeto. Deve sair bem. Claro. Você junta vários robôs, faz o plano. Entendeu? Vai ser perfeito. Não tem preguiça, trabalha 24 horas por dia, controla. Não briga com a mulher. Plano de ação. Pô, é um mundo possível. É um mundo possível. Né? Legal. Talvez não agora, daqui a 10 anos, 20 anos, sei lá. Mas isso vai Alexandre, acontecer. Queria te agradecer, cara, Imagina. a presença. Senão a gente vai ficar 2, 3 dias conversando aqui. Conversar vai bem. Papo tem. Obrigado mesmo pela participação. prazer Aproveitar para pedir para você deixar seus contatos aí, como é As que faz para redes, te encontrar. contatos da Isso. empresa Legal. sua. Afigueiredo.com.br, nosso site. Lá tem todos os nossos serviços de consultoria, de treinamento, sistemas, né? Certificações. Tem as nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, LinkedIn. LinkedIn eu tenho uma quantidade enorme de contatos, né? de amigos e contatos. O ruim do LinkedIn é que ele distribui mal, né? O LinkedIn verdade. acabou virando quase que as pessoas entravam no LinkedIn para colocar currículo, né? Achar emprego. Catálogo de currículo. Agora é difícil distribuir lá se não for pago, né? Eu tenho mais de 10 mil conexões no LinkedIn, entendeu? Então, o nosso LinkedIn, Alexandre Figueiredo, pode encontrar, ou o próprio A Figueiredo, né? Mas o nosso site está no ar aí.
A gente fica aguardando aí Legal. as oportunidades. Bacana. Cara, queria aproveitar também e pedir para você seguir o Beats Podcast. Tem muita gente que assiste, mas não segue. Então segue, clica no sininho para receber as informações e aproveitar também para deixar as minhas redes sociais. Eu estou como Adriano Klump. O Klump é igual do professor Aloprado. É KLUM de Maria, P de Pato, P de Pato. Aí o João vai deixar dele. É isso aí. As minhas redes, a principal LinkedIn, acha lá, João Schmidt, igual do Oscar Schmidt, Tadeu Schmidt. Isso aí, gente cheio de parente famoso, né? Pena que não é parente. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.